Seja bem-vindo a mais uma videoaula do nosso curso de Filosofia Oculta. Na aula de hoje, eu gostaria de continuar a partir do ponto que nós paramos na última aula, onde eu finalizei com um parágrafo falando sobre Hecate e sua posição nos oráculos caldeus. Na verdade, para mim, aquele último parágrafo da nossa carta número 6, Magia, segunda parte, é o mais importante e eu penso ser interessante nós falarmos um pouquinho mais sobre aquele parágrafo. E aí eu vou aproveitar para responder algumas perguntas me enviadas pelos alunos aí do curso de Filosofia Oculta. Então, vamos começar de novo lendo aquele último parágrafo da carta número 6, Magia, segunda parte. Finalmente, seus objetivos devem estar em sintonia e harmonia com as leis da natureza. A natureza está em harmonia com a mente de Deus. Assim, para que a taumaturgia ocorra, deve haver uma harmonia entre a alma intelectual, a inteligência, o logos, do magista e a mente de Deus no seu contato com a natureza. Nos oráculos caldeus, Hecate, Heka, é a Deus que personifica a alma do mundo, e ela é descrita como a senhora da magia, que opera através dos cães, daimones, que a acompanham. No exercício da magia, portanto, os magistas falam a alma do mundo, a própria natureza, e quando o faz, ele projeta a palavra logoi criadora em harmonia com a mente de Deus, o nous. Então, meus irmãos, nas nossas aulas do Colegiado da Luz Hermética, nós sempre estamos falando sobre os deuses e nós sempre estamos falando uma vez ou outra sobre Hecate. Nas nossas últimas aulas, eu falei que Hecate era a deusa do limiar, que ela está entre todas as coisas, onde termina uma coisa e começa outra coisa, Hecate está ali. Nos oráculos caldeus, ela é descrita estar em toda parte pelo universo, até mesmo entre o uno e o nous, entre a unidade suprema e a mente de Deus. Mas esse estar entre não significa divisão, mas sim união. Então você deve entender Hecate como uma grande teia da vida que conecta todas as coisas. Ela é a alma do mundo. Na antiguidade, quando nós queremos dizer alma do mundo, não se refere ao mundo como planeta Terra, mas ao mundo como universo. Isso significa que Hecate é a própria teia da realidade em todo o universo. Nós estudamos na nossa carta 4, Magia, parte 1, que Heka é um poder através do qual o magista tem acesso aos efeitos taumatúrgicos da magia. É através de Heka que o magista tem efeitos taumatúrgicos. Ou seja, esse Heka egípcio nada mais é do que a grande teia da vida que permeia todas as coisas, que está entre todas as coisas e que, posteriormente, Eliphas Levi chamou de luz astral e que ele disse ser um dos maiores arcanos da magia cerimonial. Por quê? Porque a luz astral, a teia da vida, a alma do mundo, Heka, Hecate, é o elemento imaterial que dá base ao material. Portanto, quando você tem acesso a essa teia da vida, a esse agente universal, projeta sobre ele a palavra do Logos, com a sua mente dirigida, a sua intenção dirigida, você cria nesta luz astral, nessa teia da vida, uma realidade para que ela se manifeste na matéria.
Quando eu me refiro aqui que ela é a própria natureza, não nos termos físicos, mas nos termos metafísicos. Se a natureza é um corpo físico, então Hecate, Heka, é a alma desse corpo físico. Ela é a senhora da magia e ela se apresenta com seus cães. Os seus cães são os daimones. Ou seja, quando o magista consegue acessar este poder, este agente universal, ele responde com as criaturas da natureza, com as criaturas sublunares da natureza, que são os seus agentes. Então, Hecate pode ser considerada esse agente sobre o qual nós colocamos forma e matéria para que se manifeste no plano físico através da taumaturgia. Veja bem, meus irmãos, não existe nada nesse universo criado que não tenha forma e que não tenha matéria. A matéria não necessariamente precisa ser física, mas ela pode ser matéria imaterial. Os deuses, os daimones, são compostos de forma e são compostos de matéria, uma matéria não física. Então, quando lá na frente Eliphas Levi fala que imaginação e vontade são os carros-chefes da magia, é porque ele diz que, através da sua imaginação, e isso não vem de Levi, isso vem, na verdade, de Aristóteles, que já falava que nada que é criado pode ser criado fora da imaginação. Para que você conceba alguma coisa, para que você comece a desenvolver ideias sobre alguma coisa, primeiro você precisa imaginar que isso existe, ou que isso é possível existir. Então, é fundamental a imaginação. Por quê? Porque é através da imaginação que você incute na luz astral, que você incute na alma do mundo, a forma. E é através do logoi, a palavra criadora, que você incute na forma a matéria. Então, portanto, a imaginação enriquecida com o poder da palavra mágica, com o poder do logoi, cria forma e matéria na alma do mundo, na luz astral, para que esta se materialize como taumaturgia no plano da geração. Portanto, meus irmãos, é de suma importância, é de fundamental importância compreender esse último aspecto desse último parágrafo do nosso texto Magia, segunda parte. Se nós queremos criar qualquer coisa tangível no plano da geração, se nós queremos praticar, executar taumaturgia, então é fundamental que entendamos que essa taumaturgia precisa de um agente universal através do qual ela pode se materializar. Então eu vou indicar para vocês, novamente, os 3 livros de filosofia oculta de Agripa, onde ele fala amplamente sobre a alma do mundo, e onde existe um apêndice sobre o que é a alma do mundo, o que é esse espírito da alma do mundo. E o mais interessante é que Agripa descreve a alma do mundo como desprovida, como desqualificada de significado tangível. O que isso significa? O que isso representa? Representa que a luz astral, que a alma do mundo, ela pode dar forma e matéria a qualquer ideia que a sua mente queira manifestar. Muito tempo atrás, eu falei sobre isso num vídeo, onde um telespectador havia me feito uma pergunta se os deuses de Lovecraft realmente são reais e realmente são poderosos. De acordo com esse conhecimento da alma do mundo, de acordo com esse conhecimento de Agripa, sim. Por quê? Porque é possível que você dê nome, é possível que você dê forma a qualquer coisa na luz astral, na alma do mundo. Então, se você quiser dar forma, se você quiser dar poder a uma entidade de Lovecraft, você vai conseguir. Tudo depende de você conseguir acessar e manipular a alma do mundo. Acessar e manipular a luz astral. Agora eu gostaria de responder umas perguntas enviadas pelos participantes do curso de Filosofia Oculta. Então, a primeira pergunta:
Os daimones listados na apostila, eles são os daimones internos do meu próprio microcosmo? É isso? Então, no conhecimento antigo, no conhecimento da magia arcaica, não existia essa teoria, este conhecimento de que os daimones são criaturas internas. Existiam sim daimones entendidos como forças cegas da natureza e que são internos, como por exemplo o daimon das batidas do seu coração, o daimon que faz os seus rins funcionarem, o daimon que faz você expelir as substâncias tóxicas do seu corpo através da urina, através das fezes, através do vômito. Essas são forças cegas, agentes da demiurgia do cosmo, agindo no seu microcosmo. Os antigos já entendiam isso, mas não no sentido de daimones do inconsciente, como é entendido na magia moderna. Então, na apostila, nós listamos daimones da ira, daimones da inveja, daimones da alegria. Todas essas criaturas espirituais não são entendidas como daimones internos, mas externos, através dos quais você tem esse tipo de emoção. São daimones que proporcionam a você a emoção da ira, a emoção da raiva, a emoção da inveja, a emoção do ciúme, a emoção da felicidade e o prazer, etc, etc, etc. São criaturas espirituais externas, foras, não estão no seu microcosmo, mas agem diretamente no seu microcosmo. Então você vai lidar com elas não como aspectos da sua consciência, aspectos da sua alma, mas como criaturas distintas do corpo de Deus. O símbolo noético tem a ver com a personagem bíblico Noé? Se sim, o que seria? Não, meu irmão. Quando nós falamos de símbolos noéticos, nós estamos falando de formas que estão nos planos das ideias, lá no reino do nous, que nós podemos acessar e trazer para o reino da geração, através do movimento do nosso intelecto, através do movimento da nossa imaginação, através do movimento da nossa visualização. Por exemplo, no ritual menor do pentagrama, as pessoas, o magista tem que ir lá e traçar um pentagrama. As formas geométricas são símbolos noéticos. Elas existem nos reinos noéticos de luz e perfeição. Então, como eu falei num vídeo anterior, nós temos que unir 3 tipos de símbolo na nossa prática mágica, na nossa prática teúrgica. Um desses símbolos são os símbolos noéticos. Então, quando lá no ritual menor do pentagrama, nós traçamos o pentagrama, estamos trazendo para o reino da geração um símbolo noético, um símbolo que está lá no plano das ideias, estamos visualizando e projetando através da nossa imaginação, através da nossa visualização no ritual. O triângulo noético tem a ver com a tábua de invocação citada no vídeo do YouTube? Não. Triângulo noético é um símbolo noético, é um símbolo geométrico que está nos planos das ideias, assim como o pentagrama. Os nomes bárbaros, eles possuem tradução ou eles são incompreensíveis por motivos dos tempos? Os nomes bárbaros, eles foram revelados aos homens e os homens não sabem o seu conhecimento, não têm conhecimento do que ele significa. Eles são inteligíveis para os homens, mas têm significado para os deuses. Eu falei isso num vídeo. Então, essas perguntas que você está fazendo, essas perguntas, todas elas são respondidas se você acompanhar as apostilas e acompanhar os vídeos devidamente. Os nomes bárbaros é uma forma de manipular o subconsciente que influencia crenças e símbolos? Não. Os nomes bárbaros, como eu já expliquei em aula, são símbolos noéticos, assim como um pentagrama, assim como um triângulo. São símbolos noéticos através do qual é possível acessar a mente de Deus.
Eu tenho uma facilidade em clareaudiência. Como fazer para desenvolver melhor a clareaudiência? Meu irmão, tendo contato com os daimones, tendo contato com as criaturas espirituais, desenvolvendo uma consciência animista. Se você tem facilidade em escutar o mundo espiritual, quanto mais você souber se conectar com o mundo espiritual, quanto mais você desenvolver a sua paranormalidade através de práticas espirituais, através de visualizações, através de meditações, através de rituais, mais você vai refinar o mecanismo de escuta dessas criaturas espirituais. Existem exercícios para isso. Mas nesse momento do curso, eu não penso ser interessante começar a desenvolver estes exercícios. Nós vamos ver isso um pouco mais à frente. Agora nós precisamos desenvolver outras ideias e outros mecanismos de trabalho no nosso curso. Mas nós vamos chegar lá. Então, se você tem facilidade com clareaudiência, você vai ter exercícios através dos quais você vai poder exercitar essa clareaudiência e refinar ela. Por que refinar? Para que você não confunda o que são, por exemplo, informações e instruções do seu daimon pessoal e instruções que você recebe de outras entidades que você possa entrar em contato, ou até mesmo devaneios da sua mente. Você precisa fazer esse tipo de diferenciação. Nós vamos ter exercícios especiais para isso. Também como clarividência, onde você vai poder treinar no espelho, na bola de cristal, você vai poder treinar na bacia de água, onde você irá tentar ver os daimones em trabalhos de divinação. Meus irmãos, é isso. Gratidão por mais essa aula. A gente se vê na próxima.